É vivendo e achando bom e contando história, andando na estrada de chão que a gente passava, se atolava na lama. E estamos passando aqui, ó. Aqui nos Buqueirão dos Betos, viu? Nos terrenos de Pedabino. Nós passamos pela casa de Tio Ronço. Passamos muito aqui para pegar o ônibus lá na Apertada de Pedra. Satolano. Agora vamos lá na casa do povo lá de idade de Pedabino, do avô de Lúcia. Aí. É isso aí, povo do grupo. É vivendo e achando bom. E contando história. Olha lá o Reguiar lá na frente, Lúcia lá. Lúcia já tá meio zangada, já quebrou o telefone. Mas é aí, mas Deus dá outro. Aí estamos aí, estamos chegando aí na roça. Andemos muito por aqui. Olha o caminhozinho aí.